T-News. Apresentação: Marely Martins. Rádio T. Eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Rádio T apresenta entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. 7h33 e agora nós vamos conversar com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Uma boa manhã de sexta-feira a todos. Deputado Sandro, nessa semana nós fizemos uma entrevista aqui na Rádio T também com o deputado estadual e concorrente também a uma vaga à Câmara Federal, deputado Márcio Paulic, do Solidariedade. E em um dos momentos da entrevista, ele estava falando a respeito, né, da coligação que ele está agora, depois da saída de Osmar Dias da disputa ao governo. E ele disse que o senhor, juntamente com o deputado Aliel Machado, do PSB, teriam se unido para vetá-lo em algumas coligações, no caso, senhor, coligações envolvendo o grupo do Ratinho e também coligações envolvendo o Aliel Machado, e que os senhores estão com medo do potencial de votos dele. Nós queremos também a sua resposta a respeito disso. O senhor vetou, Paulic? Eu estava ouvindo aqui o seu programa. Você acabou de colocar o Enéas. O Enéas dizia naquela época, nos debates, que alguns candidatos têm oligofrenia aguda. O candidato em questão tem oligofrenia aguda. É claro que eu não tenho poder de bloquear, nem de impedir ninguém, né? Até porque eu não estou no partido dele, né? Ele é dono do seu nariz, cada um é responsável pelos seus atos. Eu sempre digo isso. E a coligação que ele apoiava, e que ao longo dos anos apoiou a candidatura no Paraná do PT, da Gleisi, enfim, do Roberto Requião, continua apoiando o próprio MDB. Eles estão no lugar onde eles deveriam estar, não fui eu que os coloquei lá. Eu estou cuidando da minha vida e estou cuidando do meu trabalho e das minhas obrigações. Aliás, eu nem falei com ele ao longo desses últimos meses. Ele não procurou a coligação do Ratinho? Ele não me procurou. Eu não digo o senhor, mas procurou. O senhor teve informações de que ele procurou alguém dentro dessa coligação para tentar participar do grupo? Em geral, os políticos conversam com todos. Eu nunca me nego a conversar com ninguém. Eu converso absolutamente com todos. Todos. Inclusive os candidatos a presidente, os candidatos a governador. Um diálogo sempre eu tive e mantenho com todos. Meu pai dizia que a política é a arte de abrir portas. Eu sempre procuro respeitar as pessoas, mas eu não conversei com ele. E ele sabe disso. Eu não falei com ele ao longo de muitos e muitos meses. Eu não tenho nem lembrança qual foi a última vez que eu conversei com ele. Não teve essa união, então, que ele fala que o senhor e o Aliel agora... Até ele diz que finalmente estão unidos, mas ele diz que estão unidos para derrubá-lo. Mas como é que eu estou unido se o outro deputado está em outra coligação? Ele está apoiando a Cida, eu não estou apoiando a Cida. Ele não quis dizer nesse aspecto, né? Acho que ele quis dizer nos bastidores aí, né? Mas não tem absolutamente fundamento algum. Sabe o que o impediu? O bom senso. O bom senso de, se ele quer tanto participar das coligações que nós estamos, ele poderia, ao longo desses anos, construir um trabalho, que eu sempre acho que a construção é em cima de um trabalho, e absolutamente sempre será bem-vindo quando você tem boas ideias e boas intenções. Agora, quando você está mal intencionado, não sou eu ou outro que vai impedir. Na minha opinião, é o bom senso e a coerência. Coerência. Nós estamos novamente diante de uma eleição que é muito semelhante à última eleição. A coligação do MDB, que está com o PDT e está com o PCdoB, me parece que já fez parte da última eleição no Paraná. Ele está no lugar onde ele deveria estar. A coligação hoje fazendo votos para o Partido Comunista. Deixa eu só fazer um complemento aqui. O senhor falou oligofrenia aguda. O Enéas dizia oligofrenia aguda fenilpirúvica. Seria isso que ele dizia que era um defeito congênito, né? Traduzindo tudo isso, que o doutor Enéas era médico, né? Então ele falava isso de diversos candidatos, Laroca. Eu gostaria, deputado, de uma análise sua. O que muda no quadro com a desistência de Osmar Dias, na sua visão? Muda muito? Enfim, esse quadro agora que se dizer, acredito eu que seja definitivo, porque dia 15 é o registro das candidaturas, já foram feitas as convenções. Muda alguma coisa? Como é que fica o quadro político com essa desistência do Osmar e com a entrada do João? É claro que há uma mudança
grande nas eleições desse ano por conta da importância que o ex-senador Osmar tinha diante dos paranaenses. É claro que havia uma cobrança muito grande, porque ele, ao longo da sua história, teve uma defesa pela agricultura e pelos agricultores, e nos últimos anos fez uma aliança, e isso não sou aqui, não é uma crítica, mas uma realidade, teve uma aliança com o PT. Ele disputou a eleição e participou do governo do PT, e há uma cobrança muito grande pela agricultura paranaense, que é realmente o berço da sua história política, mas mesmo assim ele tem um currículo, né, que o colocava na disputa de forma a estar nas pesquisas apontando sempre em segundo lugar. Ele, retirando a sua candidatura, ele deixa também uma série de viúvas da política que ainda não sabem para que caminho seguir, né? Quem é que vai com quem nessa história toda, na ausência dele. Certamente, ele também teria a oportunidade de disputar uma vaga do Senado com grandes chances, mas fez a escolha de não ser candidato. Me parece que uma escolha pessoal e também um pouco familiar. Eu só gostaria, João Arruda, o senhor acha que ele consegue capitalizar esses votos do Osmar? Existe uma parcela que acompanha esta mesma ideologia, que é a base da campanha dele, e eu disse a ele que ele tem a coragem de colocar o seu nome à apreciação da sociedade brasileira. Nós temos uma campanha muito curta, né? Nós temos poucos dias até as eleições. Eles vão procurar colocar uma posição de oposição, né? E que já era sustentada pelo próprio senador Roberto Requião, que é tio dele. Então, ele é legítima a sua participação. Eu, inclusive, disse a ele que, ao longo da minha história, também tive momentos de coragem de colocar o meu nome à apreciação e disputar uma eleição, ganha-se ou perca-se, mantenha a tua coerência, me parece que é o que ele vai procurar fazer. O senhor também já disse várias vezes aqui na Rádio T que não acredita na eleição de 3 representantes a Brasília, né? Claro que são vários os candidatos, mas estamos falando principalmente na possibilidade da entrada do Márcio Paulic, visto que tem o senhor, tem o Aliel, que são candidatos à reeleição. E na entrevista aqui para a Rádio T, o Paulic disse que também o senhor está errado nessa tese aí, que tem como eleger 3 candidatos e voltou a insistir que o que há, na verdade, é um medo do potencial de votos que ele pode fazer. Sabe, eu tenho um amigo, aliás, temos um amigo em comum, que é também um comentarista político, e até recentemente ele me disse o seguinte: "Ô, Alessandro, eu concordo com você, com a tua análise do ponto de vista matemático, racional, você tem colocado a dificuldade da eleição. Não sei se isso pode ser mal interpretado, porque as pessoas podem dizer que há um receio da eleição. Eu estou dando uma opinião minha." Eu disse a ele: "Olha, vou levar em conta, mas eu tenho sido, sim, muito verdadeiro. Eu vejo com dificuldades por uma questão de números, não é? Nós temos hoje a vontade da população em anular o seu voto, diante dos acontecimentos, diante dos fatos, e com razão. E quero fazer aqui só uma pontuação sobre um assunto que esqueci de falar no início. Quando a população brasileira assiste a Suzane Richthofen receber o direito de sair da prisão no Dia dos Pais, faz com que a sociedade brasileira se rebele ainda mais diante dessa rede de proteção a bandidos no Brasil. Ela saiu agora, recentemente, no Dia das Mães e hoje no Dia dos Pais. Mas ela matou os pais. Então, há, por parte da sociedade brasileira, uma rebeldia no sentido de anular tudo e todos. É necessário fazer uma distinção sobre a análise de cada um. Eu tenho procurado fazer isso e colocar essa opinião. Então, diante do que eu estou vendo, nos números que se apresentam, e converso muito com o Murilo da Paraná Pesquisa, que é também um analista crítico da política paranaense, eu vejo com grande dificuldade. Mas vou fazer aqui, então, uma ponderação. Espero que isso aconteça. Acho improvável que isso aconteça. Mas espero que aconteça. Se os demais candidatos, e esse candidato, inclusive, diz que ele tem 200 cidades, está presente no Paraná todo, tem uma grande potência empresarial por trás, boa sorte. Eu não tenho.
eu dependo dos votos de Ponta Grossa e peço os votos regionais, porque trabalho de forma distrital, e para que eu possa continuar defendendo os interesses da sociedade paranaense brasileira, eu realmente preciso dessa votação distrital e não do poder econômico. Deputado, a gente sabe que você constrói grupos políticos com ideologia, obviamente. O senhor fez uma crítica aqui à esquerda, mas a direita também errou muito. O Beto Richa responde hoje a processos, a gente sabe a situação. O senhor apoiou o Beto Richa. Sim. O Ratinho Júnior, que é o seu candidato ao governo do estado, foi secretário do Beto Richa. Eu pergunto ao senhor, dá para explicar isso para o eleitor? A população, com razão, hoje ela repele todos os partidos políticos. Vocês acompanharam ontem o debate? Quem acompanhou o debate? Eu acompanhei. Né? O debate de cabo a rabo, vamos falar aqui de cabo a rabo. O debate hoje no Brasil, está meio sem pé e sem cabeça, não é? Há uma grande dificuldade dos candidatos em se apresentar à sociedade. Porque ainda nós temos uma regra antiga para um país novo. E aí, como é que faz? Você tem que ter alianças, coligações. A reforma política não foi aprovada. O que defendemos na reforma política, desde o voto facultativo, a vontade de você ir ou não ir nas urnas, isso não foi aprovado. Eu tenho a seguinte análise, que se investigue tudo e todos. Eu nunca fui contrário a nenhuma investigação. Por isso que eu estou bem avaliado hoje nos rankings que se apresentam diante da população brasileira. Eu fui a favor da investigação da senhora Dilma Rousseff, fui a favor. E acho, inclusive, uma aberração não se cumprir a Constituição quando se diz que alguém que recebeu impeachment pode disputar as eleições. Quando você sofre o impeachment, você fica inelegível, como aconteceu com o senhor Fernando Collor. E ali, naquele momento final do Senado, o presidente, então, do Senado, que era então o presidente do STF, ele deixou que ela disputasse as eleições, mesmo com o processo de impeachment. A Constituição, ela dá esse direito a ele fazer aquilo. Então, eu fui a favor da investigação. Mas eu também fui a favor da investigação do senhor Michel Temer. E eu fui o primeiro a pedir a prisão do senhor Aécio Neves. E entrei no Supremo Tribunal pedindo também que fosse cancelado os benefícios da delação da JBS, que estavam, naquele momento, enganando a população, e depois, comprovadamente, isso foi constatado. Ou seja, eu sou a favor de todas as investigações. Eu respeito o trabalho de cada um. Aprendi a respeitar o trabalho de cada pessoa. Mas eu não vou, por uma razão partidária ou de gratidão a um trabalho que foi feito para a cidade. É claro que eu tenho uma gratidão à maternidade de Ponta Grossa, eu tenho gratidão a obras importantes que realizadas em Ponta Grossa, mas que se investigue. Nós temos um amplo direito de defesa até que se prove em contrário. O cidadão brasileiro é inocente, mas uma vez condenado, ele vai ter que responder à justiça e cumprir a sua pena. É essa avaliação que eu faço sobre todos, sobre absolutamente todos. Eu fui a favor da investigação de todos, seja no governo federal, no governo estadual ou mesmo no governo municipal. Eu acredito que a justiça é que dá a palavra final nesses casos. O que eu não aceito é o Supremo legislar. O Supremo não tem, pela Constituição, esta obrigação. Não tem essa atribuição. Como muitas vezes se quer legislar no Supremo recentemente sobre um caso polêmico. Mas isso é atribuição do Legislativo. O Congresso tem esse poder. Agora, o Judiciário tem o poder realmente de julgar. Cabe a ele. E que todos sejam julgados perante a lei. Bom, aqui no Paraná, já é do conhecimento de todos que o senhor apoia a candidatura de Ratinho Júnior. E na esfera da presidência, o senhor vai de Geraldo Alckmin também? Porque o PSD está com o Alckmin, né? Eles fizeram uma coligação com o Geraldo. Eu gosto muito da Ana Amélia. Ela é minha amiga no parlamento. Nós estamos entre os mais bem avaliados. Eu sou o 7º lugar e a Ana Amélia é o 1º lugar em um dos rankings de avaliação e cada um faz a sua avaliação. Eu respeito muito esta senadora. Mas ela que é Paraná, a vice, né, do Alckmin, para quem não sabe. Sim, ela é a vice. Mas no Paraná eu também tenho um profundo respeito
pelo senador Álvaro Dias. Tenho esse profundo respeito e isso construído ao longo dos anos. Eu tenho essa gratidão também a ele pelo trabalho realizado, principalmente aqui no interior do Paraná. Não há sequer uma cidade no Paraná sem uma grande obra realizada por ele. Então eu tenho um profundo respeito e o partido sabe disso, que o Paraná pode também caminhar com o senador Álvaro Dias, que tem um trabalho prestado à sociedade. Mas o senhor definiu, então o senhor vai de Álvaro Dias. Eu tenho 2 turnos. Se o partido me der a oportunidade de eu também declarar que o Álvaro Dias é um excelente candidato, o farei, como eu já fiz aqui em várias entrevistas da Rádio T. Eu já falei que eu acho que ele tem um bom trabalho. Se ele vai ter tempo para mostrar isso à sociedade brasileira, muito difícil. Né? Para quem acompanhou, nós estamos com uma diferença muito grande de tempo e espaço para os blocos e para as propagandas eleitorais. Então, acho difícil a sua eleição, porque há uma outra realidade, há um outro Brasil no Norte e Nordeste. É um outro Brasil, que desconhece, inclusive, o seu trabalho. Mas, se eu tiver a oportunidade aqui no Paraná, eu gostaria de levar sempre o seu nome. Nós conversamos com... Não dá mais tempo, Laroca, senão o Márcio sabe, né? Ele que faz o próximo programa. Encerramos aqui, então, o nosso T-News e eu quero agradecer a participação do deputado Sandro Alex, aqui mais uma vez conosco na Rádio T. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Rádio T, eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.